Fala pessoal, boa tarde, boa quarta-feira a todos. E hoje nós estamos voltando aqui no horário diferente, mas nós temos algo importantíssimo para te falar sobre qual o melhor tênis para correr. Você que é corredor, você que faz caminhada, você que investe na sua saúde e o tênis faz parte da sua saúde, sim. Então é importante você saber qual é o melhor tênis para usar para que você possa desenvolver as suas atividades físicas da vida diária. Mas antes disso, vou receber aqui o meu convidado de hoje, o professor Vinícius Dantas, treinador, e nós iremos bater um papo, né? Tirar suas dúvidas. Mande suas perguntas, compartilhe a live, fica conosco até o final, que com certeza você irá ganhar aí uma avaliação funcional, por mim ou de Vinícius, ter um momento aí de orientação para que você possa desenvolver melhor a sua performance, mesmo que você seja atleta amador, mesmo que você esteja iniciando a corrida ou qualquer modalidade que envolva o movimento do corpo. Então já estou aguardando aqui a entrada de Vinícius para poder nós bater um papo sobre qual o melhor tênis para a corrida, qual o melhor tênis para caminhar, qual o melhor tênis para o meu dia a dia. Será se eu posso trocar é melhor trocar minha sandália e usar o tênis? Qual o tipo de tênis que eu tenho que investir? É o tênis de R$ 2.000? É o tênis de R$ 3.000, R$ 200 atende minha demanda? Então vamos tirar todas essas dúvidas agora, aqui junto com o meu convidado, o professor Vinícius Dantas. Vamos bater um papo sobre qual o melhor tênis para a corrida. Boa tarde, Vinícius. Fala, Wesley. Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo Tranquilo. Você já é de casa, Vinícius, mas se apresenta aí novamente para as pessoas que estão nos assistindo agora. Quero dar uma boa tarde aqui para a Irineide, que está nos acompanhando, a Beatriz, a outros profissionais de educação física. Fique bem à vontade, Vinícius. show de bola. Vamos lá, né? Eu entrei aqui e você já deu uma adiantada, né, a respeito do nosso tema, que na minha concepção é um tema que poucas pessoas são informadas a respeito. Pelo menos ao meu ver, eu vejo que poucas pessoas têm esse entendimento, né, essa informação, e ao mesmo tempo que muitas pessoas querem começar a praticar atividade física, né? E normalmente, quando se pensa em praticar atividade física, o primeiro estilo, a primeira modalidade que elas pensam. Pode continuar, Vinícius. Pessoal, o Vinícius está com um problemazinho técnico aqui. Me dá um feedback aí relacionado ao meu vídeo, ao meu áudio. Voltou, Vinícius? Vai Voltei, lá. teve uma queda aqui. Eu Isso. não Pode continuar. estava falando, não lembro de onde eu parei na hora que cortou. Mas aí, resumindo, né? Basicamente, poucas pessoas têm um entendimento, né, a respeito do tênis, né? Do tipo de pisada, dessas situações, mas ao mesmo tempo querem começar a praticar atividade física, né? Então, é importante que elas estejam informadas justamente para que a gente evite eventualidades, aquela questão das dores, né? O que é normal acontece, né? Existe o desconforto, mas a gente tem que saber quando é um desconforto normal e quando é um desconforto anormal, né? E às vezes pode acontecer de ser ocasionado justamente pelo tênis, né? Pelo calçado que a pessoa escolheu, né? Para utilizar durante a prática. Vinícius, nós vamos falar aqui nesse bate-papo de hoje, da live. Você que está nos assistindo de casa, pessoal, manda a pergunta, participa com a gente, compartilha a live, porque tem pessoas, Vinícius, que investem R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 1.000, R$ 500 em um tênis. Então, aquele tênis que está na vitrine, pode ser que ele seja um tênis lesivo ao tipo de pisada que você tem. E às vezes a sua pisada é algo estrutural, funcional seu, porque é formação sua, né? A sua biomecânica, a sua pisada. Então, o que nós iremos falar aqui hoje é algo relacionado a isso. Nós não iremos mudar a sua forma de pisar e nem a sua forma de correr. E nem muito menos
o melhor tênis para a corrida. O que nós iremos questionar aqui hoje, pessoal, é o seguinte: será se realmente, antes de eu investir num tênis de R$ 3.000, eu estou procurando os profissionais para poder me orientar, ajustar a minha passada, a minha deambulação, para fazer com que eu diminua e minimize os riscos de lesões? Então, Vinícius, é mais ou menos isso que nós iremos falar hoje, se realmente as pessoas estão buscando esse nível de informação. Então, hoje, Vinícius, o que seria melhor? Investir numa avaliação funcional ou investir no tênis de R$ 2.000 que pode estar ocasionando lesão? Exatamente, né? Como a gente bem adiantou aqui. O pessoal se encanta, né? E diz, vou procurar o melhor calçado aqui, né? Para eu começar a praticar esse tipo de atividade física, normalmente a corrida ou a caminhada, né? E aí ele vai lá na vitrine, pesquisa, vai no Google, né? Dá aquela pesquisada, pesquisa qual é o melhor tênis para a corrida. E é lógico que o site, né? O que vai ser entregue ali para ele é um tênis de marca, né? De uma boa marca. Normalmente já está estampado ali um atleta utilizando ela, né? Aquele calçado para correr, e aí logo vem despertando na mente dela, né? Então esse é o tênis que eu tenho que comprar. Mas aí, justamente, vem aí a questão do tipo de pisada da pessoa, né? Então, será que aquele tênis, que por mais que seja caro, né? Por mais que tenha o melhor material, mas será que ele está sendo adequado para você, né? Muitas pessoas, né? Eu vejo, pelo menos nas avaliações que eu faço, né, dos atletas que chegam para treinar comigo, uma das primeiras coisas que eu analiso, né, é como está a funcionalidade do organismo dele, né? Então, como é que está o seu corpo a nível de estabilidade, como é que está o seu corpo a nível de mobilidade, né? E vejo muita falta de estabilidade do arco plantar, né? Muita falta de estabilidade do arco plantar. E normalmente, né, quando a pessoa tem essa característica, consequentemente, pode ser que durante o ato de correr, né, se o tênis não for adequado, as cargas durante o impacto estejam mal distribuídas, né? É como você falou, é lógico que ali é uma questão funcional do organismo dela. Dá para a gente ajustar aquele padrão? Dá sim, né? Mas é uma coisa que o corpo dela, o organismo dela já se adequou àquilo. Então, o que acontece? Muitas pronada, certo? O que é a pisada pronada, pessoal? Pisada pronada é quando normalmente você pisa para dentro. Então vamos imaginar que minha mão é um pé, certo? E a pessoa, quando pisa, o impacto vai mais na parte na parte de dentro do que a parte de fora do pé, entendeu? Então, muitas pessoas que têm essa falta de estabilidade vão pisar mais com essa parte de fora do pé, de dentro do pé, Eu perdão. vou colocar uma foto aqui, Vinícius, aí tu pode ir explicando aí. Show de bola. E, ó, Olha aí, pronto. Fica ainda mais dinâmico aí, né? Então aí, ó, as setinhas já mostram aí para dentro. que a pessoa, né, assim? Isso. Pronto. Ó, Desabamento do arco plantar. Isso. Perfeito. Desabamento do arco plantar. O Wesley mesmo defende muito, né, essa questão do foot core, né, Isso. Wesley? Exatamente. Que é super importante, e isso, independente se você é atleta ou não, você precisa trabalhar, porque todos os impactos iniciam lá no pé e aí vai ser distribuído para as outras articulações: joelho, quadril, lombar, torácica, cervical. Então, às vezes, se você tem uma falta de estabilidade dessa pisada, pode interferir lá na sua coluna. Aí a pessoa diz: vixe, comecei a praticar atividade física, estou com dor na coluna. Aí coloca a culpa na atividade física. Não. Você começou a praticar, mas não buscou uma ajuda profissional para entender qual é o seu tipo de pisada, não buscou uma ajuda profissional para fazer você ajustar esse padrão. Então tem tudo isso envolvido, né? Então é a primeira coisa que a gente tem que analisar. E aí vamos trazer, Wesley, uma forma bem simples da gente saber qual é o nosso tipo de pisada. Bem simples mesmo. Você não precisa nem chamar um profissional de educação Não. física para isso, lógico. É importante que você tenha o máximo de informação, mas se você agora tem um interesse em saber qual é o seu tipo de pisada, faça o seguinte: vai lá na sua estante, pega o calçado mais antigo que você tem. O calçado mais antigo que você
tem. Se eu tivesse aqui um calçado, eu pegava, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui um calçado para exemplificar. Isso. Achei um calçado aqui para exemplificar. Não é meu não, viu? Não é meu não. Fique bem claro que não é meu. Mas vamos lá. Você vai olhar o solado do pé, certo? Quando tem que ter pelo menos aí mais ou menos um ano de uso que você usa diariamente. Se a parte de fora estiver mais desgastada, essa parte aqui, ó, é porque você tem uma pisada mais supinada, certo? Pisa mais supinada ao contrário de pronada, que foi dito anteriormente, né? Isso. Se o desgaste estiver aqui, ó, mais para dentro, é porque você tem um tipo de pisada mais pronada. Isso. Então, normalmente essa pisada mais pronada é onde causa esse desabamento do ar plantar. Exato. Normalmente. Às vezes a pessoa até tem a pisada supinada, mas ainda assim causa esse desabamento. Vai falando aí, Vinícius. E aí é uma forma simples de você saber o seu tipo de pisada, tá? Só para analisar e aí você já fica esclarecido de qual o melhor calçado para comprar. Então vamos lá. Digamos que você analisou, né, qual é o seu calçado, né, qual é o seu tipo de pisada. E aí você já tem essa informação. Eu quero começar a praticar corrida, quero começar a caminhar e já sei qual é o meu tipo de pisada. Então, você vai agora fazer o quê? Vai em uma loja comprar um tênis e tente achar um calçado para o seu tipo de pisada, certo? Então, você vai lá na pessoa da loja, de preferência uma loja de material esportivo já, porque eles são mais especializados nisso, e vão saber encontrar o tênis com a melhor pisada para você, certo? Muitas pessoas vão dizer, isso realmente importa, então se eu comprar o calçado errado, vai me ocasionar certeza uma lesão? Não. Não é, é claro que não, isso não é verdade absoluta. Porém, pode acontecer sim de você começar a sentir desconforto porque o tênis não está adaptado a você. Simplesmente assim, né? E aí, Wesley, considerações a respeito disso também? Tu tá sem som, Wesley. Na cabeça de quem é consumidor de tênis, né, que compra tênis aí de 6 em 6 meses, de 12 em 12 meses, que gosta, né? Pronto, já tem uma pergunta aqui. Antes de eu fazer o comentário, tem uma pergunta aqui de Ireneide Rodrigues. Fiz uma cirurgia de hérnia de disco e agora estou com síndrome do impacto de pincer. Pronto, Ireneide. Aí comecei a fazer caminhada, mas eu sinto que no ato da caminhada sinto desconforto. Pronto, eu vou colocar aqui uma imagem que vai casar com o que Irineide está falando aqui agora. Se a gente pode falar justamente sobre isso. Então, a síndrome, ela fala aqui que sinto impacto de pinça. É no quadril, Irineide? Me responda aí, por favor, para poder a gente tirar a tua dúvida. Esse pinça que você sente, onde é essa região? É de disco, mas ela está localizada lá na coluna ou ela no quadril, não é isso? Pronto. Então, veja bem, ó. Vou colocar aqui a imagem novamente, que nós estávamos falando aqui agora. Vou botar para cá. Pronto. Pegou aqui, né? Essa região aqui que nós estamos falando, Irineide, veja bem, a síndrome do trocante maior, da região do quadril. Então, essa dor que você sente aí, o impacto de pinça, vem dessas regiões por causa da sua fraqueza. Olha bem aí, ó. Fraqueza de onde? Do core. O que é o core, Vinícius? Vai falando aí, para a gente ir explicando a ela. O core é toda aquela região, né, central do nosso corpo, onde envolve principalmente a região do abdômen, envolve também o quadril, no caso o glúteo, Isso. e a cadeia posterior do nosso corpo. Então, ali os eretores, né, quadrado lombar, e também os posteriores, com certeza, fazem parte, né? Eu vou Então, pegar outra imagem aqui, Irineide, e os demais que estão nos assistindo agora aí, para entender mais ainda essa questão. Um vídeo bem interessante para todos que nos assistem, principalmente quem tem esse tipo de impacto de piercing no quadril
e não procura um tratamento, Vinícius. Por que não procura? A demora de tratar essa região, sabendo que mais cedo ou mais tarde vai sofrer com dor, independentemente se fizer a correção. Porque o que é que nós queremos falar sobre isso? São regiões que têm que ser atingidas, específicas e fortalecidas de maneira correta. Porque se você não fortalece, você sobrecarrega. Então, pensando na corrida de uma forma geral, se você não fortalece de maneira correta e essa carga está mal distribuída, você vai impactar onde? No quadril, no joelho, na coluna, na região cervical alta, na região cervical baixa. Então, toda essa demanda, quando ela não é corrigida através de exercícios específicos, nós estamos fazendo o quê? Impactando mais ainda essa região, aonde vai ocasionar dores. Aqui, ó. Eu acho que Irineide vai pegar aqui agora essa imagem para poder falar sobre isso. Ó. Essa região aqui, ó, acima do impacto de Pearson, vai sobrecarregar essa região e vai trazer, direcionar mais lesões na região do quadril. Então, quando nós não fazemos esse roteiro aqui, ó, que Vinícius falou agora, que é o quadrado lombar, trabalhar essas musculaturas profundas do core, você deve estar, Irineide, com fraqueza do core, fraqueza do glúteo médio, encurtamentos em algumas musculaturas, alterações proceptivas e, principalmente, o que esse desabamento aqui, ó, onde Vinícius falou no início, do arco plantar. Então, o que é que nós poderíamos fazer, Vinícius, em relação a esse caso que Irineide passou agora, para ela começar a ter uma melhor deambulação? Vamos dizer o seguinte: caminhar melhor, fazer melhor a flexão do quadril, que não vai ocasionar nenhum impacto, que ela não sinta desconforto nesta caminhada. Pronto. Muito bem explanado aí, né, Wesley? Ela até comentou que a representação aí da foto, né, é justamente aí onde ela sente a dor, né? E muito por conta realmente da má distribuição do impacto, né? Normalmente, sim, é por conta disso. Então, né, uma possível intervenção que a gente poderia ter com ela é primeiro avaliar, é claro, né? Avaliar como é que está, através do próprio movimento, onde que ela está sobrecarregando mais, né? Se há essa estabilidade plantar, se há mobilidade também, né, no próprio quadril, né? Se há mobilidade no tornozelo, né? Se tem uma boa estabilidade do joelho também, né? Porque a musculatura do quadril que vai estabilizar o seu joelho. Então, através disso, a gente teria uma análise e, através dessa análise, a gente iria organizar a melhor intervenção, né? E, possivelmente, as melhores intervenções, a gente teria que ajustar esses padrões, né? Como assim ajustar os padrões? Fortalecer todo esse complexo, né? Desde o pé até o core, que é o core que a gente explicou aí, é essa região que envolve o tronco, para que lá no meio, que é o meio, seu quadril ou seu joelho não estejam sendo sobrecarregados, certo? Então, toda vida que a gente dá uma pisada no chão, seja correndo ou caminhando, a gente pisa e esse impacto vai ser distribuído pelo nosso tronco completo, né? Então, se a gente organizar para essa pisada estar mais leve, mais bem distribuída, as articulações vão sofrer menos, né? Bem menos. E aí é que entra. Muitas pessoas que iniciam ou até já praticam, né, a corrida ou a caminhada, modalidades que exigem corrida, mudança de direção, normalmente não fazem o fortalecimento adequado, ou se é que fazem fortalecimento, né? Às vezes vão... eu pergunto, você faz fortalecimento? A pessoa diz, faço, eu vou à academia. Beleza, você vai à academia. Fazer o quê, né? Hã? Fazer o quê? Fazer... Que tipo? Qual? Como? Né? Como? Aí quando eu pergunto, a gente vê aquele treino tradicional, né? Que normalmente é prescrito para hipertrofia,
que isso não tem nada de mal, né? Mas Não. quando se trata de performance, a gente não pode basear o treino do aluno nisso aí, né? Porque você querer caminhar e você precisar caminhar ali e buscar saúde, é você performar também, né? Imagina que você inicia um quadro de atividade física que envolve caminhada, corrida, e aí você começa a sentir dor, sendo que você está buscando naquele justamente a atividade física. Ou então até por lazer. Será que compensa? Tu procura uma modalidade esportiva para praticar por prazer e tu começa a sentir desconforto naquele que era para te trazer prazer pela prática, tá entendendo? Então, tudo é performance. Você tem que buscar um trabalho direcionado para isso, né? Para que traga saúde para a sua prática. É porque a corrida em si, Vinícius, o lado bom da corrida, quem nunca praticou nenhum tipo de atividade, ela socialmente, ela junta, né? Você está próximo de pessoas que você nunca viu, você constrói amizades, constrói ali um relacionamento, isso é bom. É uma modalidade que te traz prazer, liberam endorfinas, catecolaminas, hormônio do prazer. Então, o processo bioquímico e hormonal, você está ali no ápice. Você diminui seus níveis de cortisol e aumenta todos esses hormônios que eu falei aqui agora. Isso para o corpo é bom, é ótimo. Então, a partir do ponto que o indivíduo começa a correr, ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer mais. Só que ele não se lembra de nada que nós estamos falando aqui agora. Questões fisiológicas. O que é que ele quer investir? Ele quer investir num tênis de R$ 2.000, ele quer investir numa planilha de treinamento, mas a planilha de treinamento é ruim, não. Mas a planilha de treinamento ela só é eficaz quando você tem um trabalho específico para aquele tipo de planilha relacionado ao nível de aptidão que você está. Porque quando nós falamos em um corpo, nós falamos em impacto. A corrida, ela causa o quê? Impacto. Microlesões. Aonde? Nas articulações, nos tendões. Então, quando isso inflama demais e o nosso corpo não está adequado para a tamanha absorção de cargas, o que é que acontece? Lesões, onde nós começamos a falar. Lesão no tornozelo, lesão no arco plantar do pé, a famosa fascite plantar, lesões na região anterior da perna, lesões no joelho, lesões no quadril, lesões na lombar, lesões na cervical baixa, na cervical alta, e até mesmo causando algumas inflamações no cotovelo, no ombro, porque você passa a maioria do tempo aqui, ó, flexionado, travado, tensões. Então, tudo isso, o indivíduo, ele só pensa em quê? Em correr. Então, hoje nós estamos trazendo aqui esse tema. Acho que muitas pessoas ficaram, qual o melhor tênis? Qual o melhor tênis? Não existe melhor tênis. Você investe em diversas marcas que tem de tênis aí. Às vezes um tênisinho, um valor médio, ele pode trazer um subsídio melhor do que um tênis que você investe de R$ 2.000, R$ 3.000. Irineide está falando aqui, Vinícius. Ó. E aí, o que devo fazer para melhorar tudo isso? Irineide, Vinícius deu um insight aqui bem bacana. Nós precisamos avaliar. Tem que sentar, fazer um diagnóstico, um prognóstico, ver como foi a tua lesão, pegar os teus exames, né? Para fazer toda uma análise. Se tiver exame de imagem, muito bom. Se tiver algumas recomendações do teu cirurgião, também é muito bom para poder ver a que nível que foi essa cirurgia, como foi feita, quantos meses tu já fez de cirurgia, qual foi o tipo de intervenção pós-cirurgia que tu fez, a tua reabilitação com o fisioterapeuta, entrar em contato com o teu fisioterapeuta é interessante para poder ter esse elo de ligação entre o profissional de educação física e o teu fisioterapeuta. E em cima disso, quando nós escolhermos todo esse diagnóstico, prognóstico, correlacionar dentro de uma planilha específica de treino para ti. Porque nós temos uma diversidade de exercícios. Talvez o exercício mais simples é o que se encaixe para você naquele momento. Exemplo, fazer uma estabilização de tronco no plano ali frontal, você estática, com a cadeia cinética fechada e você estabilizando a região do seu core. Apenas com você vai estender os seus braços à frente com uma pressão nas suas mãos e ativando o seu core. Talvez o exercício mais simples seja benéfico para você. E assim, paulatinamente, o seu
processo de reabilitação pode aumentar. Se Vinícius quiser acrescentar algo mais em relação do que ela falou aqui embaixo. Perfeito, exatamente, né? E aí entenda a preocupação, né? Mas assim, Irineide, né? O nome da pessoa. Isso. E tudo, certo? Eu recomendo que você não deixe de praticar a atividade, tá? Acima de tudo, você também entra nesse processo que o Wesley falou, né? Multiprofissional, beleza. Tem que ter esse trabalho em conjunto, mas o principal do trabalho em conjunto seria você, né? Você mesmo. Também buscar, primeiro tomar a iniciativa, né? De procurar os profissionais, né? Capacitados para isso e também saber conviver com essa dor, né? Às vezes a gente tem que ter essa consciência, né? Bom, vamos prestar atenção no meu corpo, entender que, beleza, dói nesse movimento, tá bom, mas existe uma forma de a gente se adaptar a isso, né? Existem formas e você mesmo pode estar, digamos que se ajustando, né? Mas lógico, é importante que haja sempre aí a presença de um profissional, né? Para estar te direcionando a isso, né? Então, qualquer coisa você pode nos procurar para a gente ver mais detalhes, né, a respeito. Eu quero até acrescentar aqui, Vinícius, em relação ao que Irineide está falando, porque mais de 60% das mulheres, pode ter certeza, vai ter isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Não que o homem não vá ter, né? Mas o que é isso aqui, ó? Aqui é uma articulação normal do quadril. Essa aqui, ó, quando eu estou colocando o dedo. E esta aqui é uma articulação onde o quadril já sofre algumas alterações. Ou seja, artrose no quadril. Vou trazer aqui, ó. Mas Isso. por que isso? Qual é o principal agravante em relação a isso? E o homem também não vai ter? Vai ter, não tem. Mas por que é que adquire isso aqui? Qual é a importância do treinamento muscular para que não ocorra esse tipo de situação, principalmente em corredores, do que nós estamos falando aqui agora? Como não se levar a isso? Irineide fez, vou trazer aqui o caso dela de novo, fez uma cirurgia de hérnia de disco, né? Ela relatou aqui em cima. E ela sente impacto piercing na região do quadril. Então, mais de 60% a 70% das mulheres hoje têm alguma doença no quadril. Devido, né, o tilt pélvico, aquela queda, o desabamento do quadril, e não é corrigido porque nunca fez uma avaliação física funcional, nunca treinou a específica para que o caso que tem, muitas pessoas têm, Vinícius. Até o homem às vezes tem um padrão alterado de movimento, mas quer dizer que se eu tenho um padrão alterado de movimento, eu corro, eu vou ter que mudar o meu padrão de movimento para poder correr? Não. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando o seguinte: é melhor você prevenir a sua lesão de que você adquirir a lesão e, em alguns casos, ser irreversível. Você vai ter que conviver com a dor, você vai ter que colocar uma prótese no quadril ou no joelho para poder você ter uma funcionalidade, pelo menos, de deambulação. E sim, realmente, aposentar os tênis e não correr mais. Por isso nós estamos falando aqui hoje. Qual é o melhor tênis para correr? O melhor tênis para correr é fazer uma avaliação. É você procurar profissionais que possam te ajudar, te subsidiar, para fazer com que você ande primeiramente, saiba pelo menos caminhar, porque quando você sabe caminhar, você faz pelo menos uma semiflexão do seu quadril para ter uma fase de elevação, de propulsão e fazer com que essa fase ela suba, mas para fazer com que essa fase de elevação e propulsão, o que é que nós temos que fazer ali internamente, falando do sistema muscular esquelético? Internamente, esses movimentos mais complexos, né, a gente precisa primeiro ajustar esses padrões, né, analisar se a pessoa corre, a gente precisa analisar o quê? Como está a corrida dela. Então, ir para a pessoa correr, né, e ver se está seguindo alguns padrões que, analisando
são menos impactantes para você, né? Então, às vezes, a pessoa pisa com o calcanhar para depois só ir para o antepé, né? E aí existe um mecanismo de frenagem ali muito grande, vai exigir muito do seu arco plantado, do seu joelho. Então, tem essas questões. Consequentemente, aí a gente trabalho do core, com o trabalho de mobilidade, quadril que precisa de muita mobilidade principalmente, né? Poucas pessoas têm o quadril, que é uma das articulações que necessariamente tem que ser mais forte, mais móvel, né? Ela tem essa capacidade de ser forte e de ser móvel. Então, se não está acontecendo nenhum dos dois, com certeza esse impacto está mal distribuído, né? Então, às vezes há essa falta de flexão, de extensão, por conta dessa falta de mobilidade, né? Às vezes não está suportando bem o impacto e sobrecarrega outras articulações. Vai acontecer muito. Com certeza. Então, Irineide, o que o Vinícius está falando aqui agora casa muito bem o seguinte. E o que é que eu tenho que fazer, né? Que você perguntou. Por onde é que eu tenho que começar? O que é que eu tenho que correlacionar em relação a isso? Não só para Irineide, para todos que têm dificuldade. Não vou nem falar em correr, Vinícius, porque corrida é algo muito complexo, sabe? É algo que tem que realmente ser trabalhado todos os dias, tem que ser treinado todos os dias e tem que ser bem disciplinado para poder ter uma boa deambulação na corrida. Mas algo simples, caminhar. Tem pessoas que caminham se arrastando. Já viu? A gente senta até pela sandália, aquele arrastado, né, no chão. Então, talvez aquela pessoa ela tenha encurtamentos, não tenha nem força muscular, tendínea, ligamentar, porque a corrida e o caminhar são fases de ciclo de alongamento e encurtamento muscular. Então, para fazer com que isso que esteja ativado, nós temos que fazer o que você falou agora. Trabalhar o quê? A base. A base começa de onde? Da ponta do pé, do hálus. Articulação arco plantar. Se eu tenho o tornozelo preso, quando nós falamos preso, se você não tem mobilidade no tornozelo, jamais você vai correr ou caminhar com uma fase ascendente e descendente, porque o tornozelo está travado. Então vai começar de onde, Irinei? Do tornozelo. Fazendo o quê? Mobilidade do tornozelo. Trabalhando bem a planta do pé. Depois, ativando melhor a articulação do quadril, mobilidade do quadril. Depois, ativando mais ainda a articulação do centro do corpo, o core, a musculatura lombar pélvica, que dá essa sustentação, essa estabilização. E depois, começar a trabalhar exercício de estabilidade. Depois, proceptivos. E assim sucessivamente. Então, quando começar a construir uma base, você vai começar a ter mais deambulação, mais firmeza, mais segurança. E essas dores vocês vão ter que conviver, como o Vinícius falou. Você não vai deixar de treinar porque você está tendo pequenas dores agudas naquela região. Mas o principal agravante é quando você não faz isso e vai para onde, Vinícius? Para o final do barco, que é as extremidades. Se você não cuida do centro, o centro ele vai afundar. É o que está acontecendo com você, Vinícius. E com muitas pessoas que correm e vão para dentro da academia, porque não cuida do centro, só cuida das extremidades. Então, o centro é isso, é a base que eu falei aqui agora. Exatamente. Isso aí, perfeito, Wesley. É uma coisa que o pessoal tem que começar a se atentar, né? É uma visão que a gente tem que começar a se atentar. E, infelizmente, né, a gente também tem que comentar que hoje o que vemos, principalmente nas academias, parece que é a mesma coisa sendo aplicada para todo mundo, né? Não só hoje, na verdade, é uma coisa que a gente está trazendo, que a gente precisa mudar, né? Que já deveria ficar um pouco mais para o passado, né? O pessoal que até tem a boa intenção de começar uma programação dentro da sala de treinamento de força, né? Mas, infelizmente, é passado uma ficha para ela, que parece que foi passada para uma ficha para A, a mesma para B, que é a mesma para a pessoa C, que não é assim, né? Primeiro a gente tem que escutar os objetivos dela e a avaliação também não tem que ser a mesma para todo mundo. A gente tem que saber o que avaliar nela. Então, se você tiver dúvida ainda, pessoal que nos assiste aqui, até alguns profissionais que têm dúvida, não Isso. sou muito fã de academia. Para mim, é para todo mundo. É justamente isso, Irenei. Nem tudo que a gente falou relacionado aos exercícios, que foi esse passo a passo para poder você ter um desenvolvimento na corrida,
precisa ser feito dentro da academia, não. Pode ser feito em casa, né? Se você tiver um espaço em casa, dá tudo certo. Pois é, a caminhada é bom, mas até a caminhada sem fazer o que nós falamos aqui agora pode ser prejudicial. Daqui a pouco você não vai poder mais nem caminhar, porque você pode estar começando a agravar mais ainda o problema e não está cuidando realmente da causa do problema. Nós temos que investigar a causa, o que é que está desencadeando tudo isso para poder estar chegando ao seu quadril. Então, é importante avaliar, é importante ver o cliente, ver o paciente, é importante ver como ele faz uma fase ascendente da sua pisada, a flexão do quadril, e como é que essa perna ela aterriza. Fazendo essa análise, uma avaliação clínica, uma visão de raio-x correlacionado ao problema que você já está dizendo, talvez você tenha uma fraqueza de tronco muito grande. E a sua fraqueza de tronco esteja causando esse desabamento, impactando o seu quadril. Até porque você já fez o quê? Uma cirurgia de hérnia de disco. Então, se você não fortalecer bem a região central do seu corpo, tiver um nível de mobilidade boa, tanto de cima para baixo como de baixo para cima da região torácica, alguém do corpo vai pagar, não é assim, Vinícius? Então, a corrente, ela começa a fazer o quê? Vamos dizer que o nosso corpo é uma corrente e ela esteja firme. Mas nesta corrente firme, existem algumas arestas pequenas, que alguém vai estar começando a sobrecarregar mais. Aí uma abre, a outra também abre. E daqui a pouco, o centro ele vai começando a arrebentar. Aí abre mais outras arestas. Aí fica muito instável o corpo. Então, para poder o corpo se estabilizar e essa corrente começar a fazer firme, ficar firme em relação à distribuição de carga do nosso corpo, tem que ser fortalecido. Porque a pisada, a corrida, é nada mais, nada menos de que redistribuição de cargas funcionais no momento da corrida. E essa redistribuição, ela não começa apenas de você dizer, não, vou correr e vou levantar a perna. Não. Como o Vinícius falou, quanto mais você tiver uma fase de propulsão e de elevação, você vai diminuir o quê? Os impactos. Você vai economizar mais o quê? Energia. Então não vai ter muitas lesões. Então, quanto menos contato, melhor. Quanto mais contato, pior. Então, não é o melhor tênis. Talvez aquele tênis que você compre lá, que é caro, que é bem robusto, né? O Mimos 25 da marca, eu acho que vocês sabem qual é o que eu estou falando, Mimos 25, que todo mundo está comprando aí nas lojas, aí investindo nesse tênis, e muitas pessoas se lesionando, se machucando. E não sabe o tamanho agravante que quanto mais um tênis espumoso, robusto, ele pode ocasionar. Vinícius pode falar um pouco sobre isso. Sim, né? Em relação aos tênis, né? Tá saindo uma grande propaganda aí, né? De tênis aí que caros, inclusive, né? Bastante caros, e a pessoa vai lá logo assim que vê, já se encanta e quer comprar, né? Mas como falei, não é bem assim. Né? Beleza, se você quiser comprar o tênis, tudo bem. Né? Mas antes disso, que haja toda essa programação, né? Que haja toda essa indicação que a gente está fazendo aqui, certo? É bom arranjar o melhor tênis para você, lógico, né? Como foi dito no começo, a característica do tênis, ela se adequa à sua pisada, mas antes disso, fortalecimento. Sempre virá a base. Isso aí tem que ser a base da pirâmide, né? Perfeito. Então, pessoal, nós estamos aqui 40 minutos, é só um bate-papo, nós já estamos aí quase entrando em uma hora de live. A nossa próxima live, Vinícius, ela vai ser prática. Nós vamos fazer o seguinte: qual o melhor tênis para a corrida? Mas a temática vai ficar quase a mesma, pessoal, mas a gente vai trazer aqui algo prático. Quais são os melhores exercícios para iniciar a corrida e não se lesionar? Por onde é que eu tenho que começar? Independentemente se eu já estou lesionado ou se eu não queira me lesionar, eu quero prevenir. Então a gente vai trazer aqui uma sequência de exercícios simples que você pode fazer em casa e pode dar continuidade a esse exercício conhecendo o nosso método, né? Vinícius tem um método dele aí, Vinícius treinador, alta performance. Eu tenho o meu método aqui que é o método Readapta. Clica aqui na minha bio,
conhece lá, vê quais são os resultados que nós temos em relação aos nossos clientes, tanto Vinícius aí no Instagram dele, segue Vinícius, quem está aqui no meu Instagram, conhece o trabalho de Vinícius também, segue ele aí, qualquer dúvida, manda para ele, então manda para mim também, e segue aí a gente, manda dúvida, vê quais são as suas maiores dificuldades em relação à corrida, que nós iremos te orientar melhor para que você possa ter o quê? Uma boa deambulação, saúde articular, né? Saúde muscular, tenha saúde e bem-estar, qualidade de vida. E que você comece a mudar esse pensamento. O investimento melhor não é o tênis inicial. O investimento melhor é você investir na sua saúde. E a saúde você procura profissionais. Então, clica aí na minha bio, vê quais são aí o que vai te adequar. Já me manda o contato. Então, manda o contato para a Vinícius, que a nossa próxima live, na próxima quarta-feira, vai ser uma live prática. Então, acompanha a gente vai abrir aqui a sala e fazer alguns movimentos relacionados a o melhor desenvolvimento para a corrida. Posso ficar à vontade, Vinícius. Show de bola, é isso aí, Wesley. Acredito que a gente tem adiantado bastante aí, né? Uma parte até um pouco mais teórica, trazendo alguns exemplos práticos, né? Verbalmente, realmente fica um pouco incompleto, né? Isso. Então, a gente pode estar fazendo a parte 2 aí. Isso. Né? Com certeza. Mostrando realmente aí na prática, né? Só que já de antemão ainda reforço, né? Que mesmo diante de todo esse leque de informação que a gente está trazendo aqui, ainda assim é importante, nada como você estar presente com um profissional sendo avaliada, né? E tendo o direcionamento correto para aquilo que você se propõe a fazer, né? Se é correr, se é independente da modalidade, se você é profissional, se você busca ganhar medalha ou não ganhar medalha, a gente está aqui para promover a saúde. Perfeito. Né? Desde o atleta profissional ali que compete até a pessoa que está iniciando, todos precisam ter saúde acima de tudo, né? E só que essa saúde vai ser relativa, né? Vai ser cada um de treinamento, é claro, né? E de qualquer forma o objetivo é só um: trazer bem-estar para aquela, né? Para que a pessoa executa. Isso. As análises e as avaliações são diferentes, pessoal. São individuais. Então, do mesmo jeito é a planilha, do mesmo jeito vai ser os exercícios. Então, pessoal, boa tarde, né? Vai ficar gravado aqui, Vinícius, para você colaborar. Show. Segue aí no meu canal aí na plataforma, WesleyCast. WesleyCast. O nosso podcast lá na plataforma do Nutro e também do Spotify e também no YouTube. As lives vai ficar gravadas, vamos compartilhar. Esse conteúdo aí é para vocês. Então compartilha, se inscreve lá no meu canal também no YouTube, Wesley_Vitor Treinador 02. Segue Vinícius aí também, é importante, pessoal, para que nós possamos estar aqui todas as quartas-feiras, a partir das 13 horas, tirando as dúvidas de vocês. Um forte abraço e até a próxima quarta. Até mais, pessoal. Muito obrigado. E qualquer coisa, estamos às ordens.